Olá! A partir de hoje nós vamos começar uma série baseada nas 7 últimas palavras do Salvador na cruz, usando como base para nossa exposição o livro Os Brados do Salvador na Cruz, de Arthur W. Pink, onde dia após dia nós vamos, daqui até a Páscoa, durante os nossos trabalhos efetivos, que estão sendo transmitidos online, meditar um pouco sobre cada uma das palavras, cada uma das 7 palavras que o Salvador pronunciou na cruz momentos antes da sua morte e extrair daí lições para as nossas vidas. A palavra de hoje, a primeira delas, é a palavra de perdão, e ela está baseada em Lucas capítulo 23, verso de número 34. Lucas 23, 34, que nos diz: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Deus, nos ilumine para que nós consigamos compreender o que a Tua Palavra tem a nos ensinar e possamos não apenas extrair lições, mas aplicar à nossa vida. Nos ajuda, porque sozinhos nós não temos condições alguma de fazê-lo. Suplicamos a Tua graça bendita sobre nós, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus queridos, o homem havia feito o seu pior. Estavam diante do Rei da Glória, do Senhor do Universo, do Criador de todas as coisas, do Verbo de Deus, a quem João, no seu Evangelho, vai dizer que estava no princípio com Deus, é o próprio Deus, e que sem ele nada do que foi feito se fez. O Rei dos Céus, que manifestou, mostrou a sua glória, fez com que nós pudéssemos enxergar a glória de Deus Pai na sua presença, na sua imagem, contemplando a sua imagem. Ele, que segundo as palavras do apóstolo Paulo, é a imagem visível do Deus invisível. Ele que era um com o Pai, ele que era a expressão máxima do ser de Deus de maneira visível aos homens, veio ao mundo, mas os homens o entregaram para a morte. Todo o seu processo de julgamento, nós sabemos, não foi encontrado nele culpa alguma, mas os seus algozes, a multidão que estava diante dele e acompanhando todo o processo desde que ele havia sido traído por um dos seus seguidores, Judas Iscariotes, que gritavam a plenos pulmões dizendo: crucifica-o, crucifica-o, e que momentos antes, quando lhes perguntado se deveria soltar Jesus ou Barrabás, disseram: solte Barrabás, mas crucifica Jesus. Não tinham consciência, tais pessoas, tais homens, do quão vil estava sendo aquele momento e do como, embora estivessem participando de tudo aquilo que Deus havia decretado, de tudo aquilo que Deus havia estabelecido para acontecer e que não poderia acontecer de maneira diferente, mas o quanto eles estavam tão profundamente envolvidos e tão diretamente envolvidos naquela situação que era a pior de todas. O homem havia feito o seu pior. O Rei dos Céus veio ao mundo como homem e os homens o entregou à morte. O Senhor da vida veio ao mundo e os homens o entregou à morte. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade, veio ao mundo. Os homens não apenas o rejeitaram, mas o entregaram para a morte. Jesus está no início da sua crucificação e logo em seguida, seguindo alguns eventos, ele vai proferir as suas palavras, e a primeira delas não era uma palavra de condenação para aqueles que estavam assistindo à sua crucificação, não era uma palavra de vingança, não era uma palavra demonstrando o seu poder
em se retirar da cruz, em descer dali ou destruir os seus algozes e os seus inimigos, mas o que nós vemos aqui é uma palavra de perdão. Jesus definitivamente ora ao Pai, pedindo ao Pai para que perdoasse aqueles que lá estavam, todos aqueles que estavam participando da sua crucificação, porque evidentemente eles não sabiam o que estavam fazendo. É interessante observarmos que Jesus ele sempre orou. Do início do seu ministério, que Lucas vai registrar lá no capítulo 3, verso de número 21, pelo menos seu ministério público, até o final dele na cruz, nós vemos o Senhor em oração nos principais momentos, nos momentos mais cruciais, nos momentos mais importantes, digamos assim, do seu ministério. Jesus não precisava orar porque ele é um com o Pai. O diálogo trinitariano não era necessário ser manifesto de uma maneira visível, perceptível. Mas Jesus ora, Jesus sempre orou para nos dar um exemplo sobre a nossa necessidade de nos relacionar com Deus, de nos relacionar com o Pai, de manter a nossa íntima comunhão com Deus por meio da oração. Jesus, Deus que é, sabia o que estava por lhe acontecer. Aliás, nada até aquele momento lhe surpreendeu. O Evangelho de João, no capítulo de número 3, vai dizer que ele não se surpreendia com a natureza humana e ninguém precisava lhe contar nada porque ele conhecia a natureza humana. Nada até ali era de fato uma surpresa para que ele não soubesse, para que ele não tivesse o controle da situação. E como ele mesmo coloca, a sua vida não estava sendo tomada dele, ele espontaneamente a estava dando. Mas ele ora para nos mostrar a dependência que havia desta íntima comunhão na sua humanidade, da sua relação com Deus. O Salvador, o Senhor de todo o universo, Deus encarnado, o Verbo de Deus que veio ao mundo, estava orando. É interessante observar que nessa simples oração de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, nós temos algumas lições preciosas. Primeira delas, nós vemos o cumprimento da profecia. Em Isaías capítulo 53, quando nós vemos, aliás, desde o 52, 13, quando nós vemos o relato do servo sofredor do Senhor, que é um texto profético a respeito do Messias e a respeito do seu sofrimento na cruz, nós vemos que lá na parte final, no verso de número 12 do capítulo 53, nos é dito que ele foi contado entre os transgressores e por eles intercedeu. O Senhor Jesus, nesse momento, ele ora ao Pai, ele suplica ao Pai, ele suplica a graça, o favor da parte de Deus, mas ele não suplica por si, ele não suplica nem ao menos pelos seus discípulos que estavam ali. Nós veremos nas palavras posteriores que alguns dos que acompanhavam seu ministério, dentre eles inclusive o discípulo amado e também Maria, a sua mãe, estavam próximos e ele não intercede por eles, pelo menos não de uma maneira direta e nem apenas de uma maneira exclusiva por eles que lá estavam. Pelo contrário, ele intercede por todos aqueles que estavam escarnecendo dele. Todos aqueles que estavam ali participando da sua humilhação, participando de todo o seu sofrimento, desde o momento em que ele fora preso, passando pelo seu processo de julgamento, o momento que ele foi açoitado, pela coroa de espinhos que colocaram sobre a sua cabeça, pelas cusparadas que ele efetivamente recebeu enquanto esteve caminhando para a cruz e até o momento efetivo da sua crucificação. O Senhor Jesus ora por eles cumprindo a profecia de Isaías, intercede pelos pecadores, intercede pelos transgressores que haviam feito o que havia de pior
para ser feito naquele momento, naquela circunstância. O Senhor ora por eles. O Senhor suplica por eles. É interessante porque o Senhor Jesus, em outros momentos, perdoou pecados. Em Mateus capítulo 9, verso 2 e Lucas 7, 48, dois exemplos distintos, dois eventos distintos, é o próprio Jesus quem diz: os teus pecados estão perdoados. Mas agora ele ora suplicando ao Pai, e aqui vemos, portanto, Jesus identificado com o seu povo, não como quem perdoa, mas como quem reconhece que o perdão é uma dádiva divina e, portanto, suplica ao Pai, o ofendido pelos pecados humanos, o perdão. Jesus não se coloca nesse momento como Senhor, até porque ele estava ali como fiel representante dos homens, como alguém que estava de fato assumindo o peso da responsabilidade, o peso da culpa pelos pecados e indo à cruz como nosso representante. Portanto, ele não se coloca para perdoar os pecados naquele momento como Deus, mas como fiel representante dos homens, como substitutivo dos homens, e reconhecendo que o perdão é uma dádiva divina e reconhecendo que é Deus o Pai quem fora ofendido pelos pecados humanos, é que ele, ao se identificar com seu povo, suplica dizendo: Pai, perdoa-lhes. Jesus não diminui a si mesmo na sua deidade ao suplicar o perdão do Pai. Jesus não nega a sua essência una com o Pai ao suplicar que ele perdoe. Mas Jesus expressa o ápice daquele momento e também o propósito dele como o nosso máximo representante, como aquele que, à nossa semelhança, homem como nós, estava ali para assumir a culpa, o peso, para liberar, para comprar, para pagar o preço, a fim de que fôssemos perdoados, para que a justiça de Deus fosse satisfeita e o seu amor manifesto e demonstrado. Aqui vemos a avaliação divina do pecado e sua consequência, ainda que sejam pecados pela ignorância. Veja que Jesus pede ao Pai para que perdoe-os, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Não é que eles não soubessem que estavam crucificando um homem, que eles estavam crucificando um inocente, não é que eles não soubessem todo o peso que estava por trás daquela cena horrenda, daquela cena escabrosa, daquela cena terrível, não se trata disso, mas eles não tinham noção, não havia lhe sido revelado plenamente que eles estavam diante do Cristo, o cumprimento da promessa de Deus, o Messias prometido, a glória de Deus mostrada de maneira visível e apalpável para os seus discípulos. Eles não tinham noção ainda, até porque os judeus negaram os sinais que o acompanhavam e o chamavam de falso profeta, de falso Cristo. Houve até um momento em que ele, expelindo demônios, chegaram a dizer que ele os expelia por Belzebu, o maioral dos demônios, e Jesus lhes recrimina e lhes repreende por isso. Não é que não soubessem o que era a cruz, mas a sua ignorância estava repousada sobre o fato de que não tinham plena consciência de quem é que estava na cruz, a quem eles estavam crucificando. Por isso, o Senhor Jesus suplica ao Pai para que perdoasse os pecados deles por eles não saberem o que estavam fazendo, revelando a cegueira do coração humano. Se o homem tivesse plena consciência
da santidade de Deus e de como os nossos pecados atingem, agridem a santidade de Deus e como isso nos torna indesculpáveis diante de Deus, de como isso causa separação entre Deus e os homens, nós não teríamos coragem de pecar. Nós sempre apelamos para o amor incondicional, nós sempre apelamos para a misericórdia de Deus, como se de alguma maneira o seu amor e a sua misericórdia apagassem a sua justiça, anulassem os seus juízos, porque o nosso coração ainda é cego. Nós não temos dimensão, nós não temos consciência do que são os nossos atos rebeldes diante de Deus. Aqui vemos a cegueira do coração humano. Aqui nós vemos também uma exemplificação do ensino do Senhor sobre orar pelos que nos perseguem. Observe que lá no Sermão da Montanha, cujo registro está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do 5 e a partir do 7, nós vamos ver que Jesus incita, o Senhor incentiva, o Senhor traz a consciência dos seus que eles deveriam amar os seus inimigos e orar pelos que os perseguem. Aliás, o perdão dentro da perspectiva divina estava intimamente ligado a isto. Os discípulos deveriam exercer o perdão a todos quantos dissessem que estavam arrependidos dos seus atos, a todos quantos dissessem, e ainda que dissessem 70 vezes num dia que estavam arrependidos, deveriam ser alvos do perdão, mas quando não se arrependessem, ainda que não reconhecessem o erro, ainda que não reconhecessem o quanto haviam pecado, o quanto haviam cometido de fato um ato escabroso, um ato doloroso a outrem, estes que eram os ofendidos deveriam orar por aqueles que os perseguiam. Jesus demonstra com cores vivas, com cores vibrantes, exatamente isto. Nenhum daqueles que estavam lá diante dele reconheceram a sua pecaminosidade, reconheceram o seu ato como vil, ao ponto de dizer, em pé diante da cruz, perdoa-me. Porém, isso não impediu que Jesus orasse pelos que perseguiam, pelos que estavam sentindo prazer, pelos que estavam comemorando aquele momento na cruz. É interessante que Jesus demonstra com cores vivas e vibrantes que orar pelos que perseguem não é só quando a pessoa que persegue, por alguma razão, é alguém a quem nós amamos ou somos obrigados a conviver. Mas é preciso orar, e foi o que ele fez. Nós vemos algo semelhante com Estevão. Estevão, no momento do seu apedrejamento, no Evangelho de Atos, no livro de Atos, melhor dizendo, quando nos é dito que Saulo consentia na sua morte, nós vemos que Estevão ora e diz, Pai, não lhes impute este pecado, porém, Estevão não fez a exemplo de Jesus piamente, porque antes dele interceder pelos que o estavam perseguindo e matando, ele intercedeu por si mesmo. Ele ora dizendo, Pai, recebe o meu espírito, e então ele ora pelos seus algozes, pelos seus assassinos. Jesus inverteu a ordem, porque Jesus primeiro orou pelos seus algozes, por aqueles que o estavam perseguindo, escarnecendo da sua morte, para depois, somente no final, bradar ao Senhor, dizendo ao Senhor Deus e Pai, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus primeiro ora pelos outros, depois por si. Estevão, primeiro por si e depois pelos outros, mas, de alguma maneira,
Estevão segue o exemplo, não perfeita e não plenamente, mas segue o exemplo do Senhor Jesus. Aqui, nesta oração, vemos também a principal necessidade do homem, o perdão divino. O homem não necessita de outra coisa senão estar em íntima e plena comunhão com Deus o Pai. É interessante porque o homem não reconhece isso. Embora haja no seu interior o sentido e o desejo de estar em comunhão com o Pai, ele não reconhece isso. Mas a principal necessidade do homem é o perdão, é ser religado, é retomar a sua comunhão com Deus. Comunhão esta perdida no Éden com o pecado original de Adão. Por mais que haja outras necessidades humanamente falando, e por mais que os homens façam uma lista das suas necessidades, nenhuma delas é tão vital e nenhuma delas é tão profundamente necessárias como o perdão divino, porque isto é trazer sentido e significado para a nossa existência nesta vida e é também garantir a nossa vida no que está por vir no momento posterior ao fechamento dos nossos olhos. Quando Jesus ora dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Jesus está demonstrando reconhecer, saber que a real necessidade e a principal necessidade do homem é o perdão divino. Meus irmãos, o que nós aprendemos então com esta primeira expressão do Salvador na cruz, de uma maneira bem rápida, de uma maneira bem objetiva? Em primeiro lugar, a nossa necessidade de orar constantemente. Em momentos em que passamos por angústias, por sofrimento, é natural que o homem suplique a Deus, é natural que o homem peça a Deus. Aliás, já dizem por aí que não existem ateus na UTI. De alguma maneira, as pessoas estão, nos momentos de desespero, se voltando para a ideia de um ser supremo, que é Deus. Mas nós, enquanto seus filhos redimidos, precisamos cultivar a prática da oração não apenas no desespero, também nos momentos em que nós estamos aflitos, mas em todas as circunstâncias. O ministério de Jesus começa e encerra com oração. A nossa vida deve começar e encerrar em oração. Os nossos dias devem começar e encerrar em oração. Se nós não oramos, nós não podemos dizer que temos uma íntima comunhão com Deus, o Pai. Isso não significa dizer que ao longo do dia nós não vamos errar, ou que ao longo do dia coisas ruins não vão acontecer. Vão, e nós eventualmente também vamos errar. Mas isto não deve nos impedir de orar e suplicar, e pedir a Deus que nos livre do mal e nos livre de errar. Precisamos, irmãos, compreender que a vida do Salvador, o seu ministério, bem como a sua morte, é o cumprimento do Antigo Testamento, são os cumprimentos das profecias do Antigo Testamento. O nosso Senhor é o Messias, o nosso Senhor é o ungido, prometido, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o filho, a raiz de Davi, que assentou-se sobre o trono celeste e reina pelos séculos dos séculos de maneira gloriosa, de maneira grandiosa, e que assim como ele cumpriu todas as suas promessas e profecias no passado, até mesmo as suas profecias de dores ao chegar até a cruz, e nela também cumpriu, nós temos a esperança de que
todas as outras promessas que ele havia feito e que ainda não alcançou o seu cumprimento no tempo e no espaço, há de se cumprir para a glória do seu próprio nome. Precisamos, irmãos, ter confiança de que Deus não deixa as suas promessas perderem a validade. As promessas que ele faz nas Sagradas Escrituras, elas são as nossas esperanças. Irmãos, precisamos também ter consciência de que é possível que nós pequemos por ignorância, isto é, não termos a consciência plena de que o que fazemos está errado diante de Deus. Isso não nos isenta, isso não nos desculpa. No Antigo Testamento, Deus havia estabelecido ofertas, sacrifícios para pecados cometidos pela ignorância ou na ignorância. O nosso desconhecimento do ato, da vileza dos nossos atos, não nos torna isentos de suas consequências. Isto porque o que é pecado, o que é errado, não é segundo a nossa consciência, mas é segundo a consciência de Deus, de maneira expressa por meio da sua palavra. Isso já nos indica que, em primeiro lugar, nós precisamos ter comunhão com Ele através da leitura da palavra. Isso abortará a nossa ignorância, mas ainda assim, permanecemos em ignorância em alguns dos nossos atos, sem saber distinguir a direita da esquerda, mesmo assim, nós precisamos suplicar o perdão da parte de Deus, porque o nosso coração é cego, o nosso coração é mau, o nosso coração é corrupto. Não adianta nós tentarmos justificar os nossos atos na sociedade em que vivemos, porque é normal na nossa sociedade, ou porque era normal nos tempos de nossos pais, ou porque era normal em outras eras, ou porque aonde nós moramos, ainda que no mundo inteiro não seja, mas na nossa cultura local isto é normal, não nos isenta. Não existe o mais pecado ou menos pecado. O coração do homem é cego e ele sempre buscará desculpas para justificar e para atenuar os seus erros, inclusive buscando meios nos erros alheios. Quem é fulano para dizer qualquer coisa a mim? Eu erro menos que fulano. Não é algo que deva fazer presença nas nossas vidas. Conquanto que a verdade é a verdade de Deus, enquanto for verdade, precisamos baixar as nossas cabeças. Precisamos seguir o exemplo de Jesus. Orar por todos aqueles que nos perseguem. É duro, é difícil. Às vezes dá vontade de orar e pedir ao Senhor que mande fogo do céu, que esmague, que nos vingue, que faça com que a nossa dor seja transformada na dor alheia. Mas nós precisamos aprender a suplicar a compaixão e a misericórdia de Deus sobre a vida daqueles que de alguma maneira nos perseguem, sobre a vida daqueles que de alguma maneira são os nossos algozes. Jesus, podendo destruí-los, suplicou ao Pai que os perdoasse. Nós não podemos fazer diferente disso. Precisamos aprender a suplicar a Deus para que efetivamente perdoe aqueles que de maneira vil, de maneira cruel, de maneira má ou até de maneira ignorante se levantem contra nós. O nosso ímpeto é o oposto. Nosso desejo é outro. Mas a nossa necessidade é essa. E precisamos, irmãos, reconhecer que a principal necessidade do homem definitivamente é o perdão divino. Nós podemos ter o desejo de conquistar grandiosas coisas, nós podemos buscar conquistar grandiosas coisas, ter casa melhor, ter um carro melhor, ter um carro para quem não tem,
um certo conforto, mas nada disso é tão vital, nada disso é tão importante, nada disso supre a mais básica das necessidades do homem, que não é nem mesmo comer, não é nem mesmo o ímpeto de sobrevivência e perpetuação da espécie. A mais básica necessidade do homem é perdão divino. Sua relação com o Criador, que fora quebrada, destruída no Éden, mas que é restaurada no segundo Adão, na cruz do Calvário, com aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz, o Senhor Jesus. Quantas coisas a primeira palavra do Salvador nos ensina. Que o Senhor nos conceda graça para que nós possamos aprender com esta série, com a palavra de hoje e com as próximas, e aplicar em nossas vidas para a glória de Deus. Que Deus efetivamente nos abençoe para a glória do nome dele. Vamos orar? Pai, nos ajuda a termos uma vida de oração sincera, a termos uma vida de oração em comunhão, a termos uma vida de oração entendendo, ó Deus, que a nossa necessidade é ter comunhão com o Senhor, é o perdão dos nossos pecados, e que nós tenhamos condições de suplicar a Tua misericórdia e o Teu favor sobre nós e sobre a outros que têm pecado contra o Senhor e têm muitas vezes nos perseguido também. Nos ajuda a compreender que muitas vezes pecamos na ignorância, e nos ajuda a sermos, ó Deus, misericordiosos, não complacentes, mas misericordiosos com os pecados alheios, com a ignorância do coração alheio. Nos ajuda a nos assemelhar com o nosso Salvador em tudo, inclusive com os ensinos que derivamos desta palavra de oração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.